Glória a Deus. Em 3 canções, né, meio num mix, a gente simplificou tudo aquilo que nós vamos falar essa noite. Jesus, Ele sara, Ele cura, e sara não apenas enfermidades físicas, mas também tudo aquilo que afeta a nossa alma. E tudo isso, para que a cura chegasse até nós, Ele sofreu todo tipo de enfermidade, todo tipo de afronta em todas as áreas que nós precisávamos a cura. Então, sempre que nós não tomamos posse da cura, aquilo que foi conquistado na cruz, é como se nós estivéssemos anulando a cruz de Cristo. É como se nós estivéssemos anulando o sangue vertido na cruz. Jesus, Ele sofreu em todas as áreas de humilhações, e Ele não era orgulhoso. Ele não tinha defeitos. Ele não tinha pecado, mas Ele foi humilhado. E às vezes Deus quer tratar no nosso orgulho, e nós não permitimos. Como assim? Estou na igreja há tanto tempo. Não é uma questão de tempo. Não é uma empresa, né? Você agora tem X tempo, você vai. O plano de carreira é assim, é tanto tempo. Mas até no mundo corporativo não é só o plano em si, você tem que ter cursos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que ter pós, tem que ter não sei mais o quê. E a igreja é a manifestação de Jesus para nos curar fisicamente, emocionalmente, sentimentos, tudo que não presta na gente. E quero começar do começo, por Gênesis, tá? Eu acho que eu não vou Apocalipse hoje, tá? Mas quem viu o café de pastores ontem? Quem viu? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, teve. Quando eu comecei a contar, teve gente que levantou a mão. Tá bom. 0,5% assistiu o café. Estava maravilhoso. Estava maravilhoso. E se Deus quiser, julho, dia 11, pastor Luiz vai estar conosco aqui no Meva Porto Alegre. Vamos orar aí para tudo correr bem, para estar conosco aí. E a gente não tem nem necessidade de divulgar muito, porque haja espaço. Mas vai ser uma tour, né? Vai começar lá vai vir de Campo Bom, Parobé, Novo Hamburgo, vai ser a semana toda, né? E vai encerrar aqui sexta-feira com direito. Nós estamos orando a Deus para que tenha um café no sábado, né? Vamos ver. Tomara que tenha um cafezinho no dia 12 de julho. Enquanto isso mas enfim, aquilo que o pastor falou são coisas que nós, desde que chegamos em Porto Alegre, temos falado, inspirados, né, na vida do pastor Luiz. E ele nos inspira, né? A gente sabe que o nosso modelo é Jesus, mas existem pessoas que mexem com a gente, que falam com a gente. A gente lê acerca daqueles homens de Deus do passado e diz: meu Deus, um homem que eu li e achei aquilo maravilhoso foi Smith Wigglesworth, que era um homem muito usado na área de curas, assim. Quem já ouviu falar no Smith Wigglesworth? Pouca gente. Mas se você tiver a oportunidade, o nome é praticamente impronunciável, né? Smith Wigglesworth, tem a T-H-Y, meu Deus do céu. É uma história de um homem simples. Ele era um encanador que foi muito usado por Deus. E a esposa dele era uma crente apaixonada por Jesus, e ele era da pá virada. E ele era contra, das últimas investidas dele contra a mulher foi um dia que quis carregar ela de um lugar
Pegou ela para levar para casa, assim, tipo a força, pegou no colo, e à medida que ele foi descendo os degraus de uma grande escadaria, assim, e ela foi orando, quando chegou lá embaixo, no último degrau, o homem começou a chorar. Deus pegou ele. E dali ele nunca mais serviu para nada a não ser o Evangelho. E ele era usado por curas. E é uma história inspiradora. Alguém que viveu praticamente nos nossos dias, não faz tanto tempo assim, que nos inspira, saber que ainda é possível. A gente às vezes lê a Bíblia e puxa, nos dias, né, dos apóstolos, nos dias da igreja de Atos acontecia. Não, mas não foi revogado os dons, continua à disposição através do Espírito Santo de Deus. E voltando, né, para a questão do pastor Luiz Hermínio, ele nos inspira pela vida, pela caminhada que ele tem tido, e nesse sábado ele trouxe uma palavra de alinhamento, né? Às vezes o pessoal quer ir para Itajaí para curtir aquele, sempre tem um avivamento, Xalamanaias, e dessa vez o avivamento foi pelo lado de dentro, foi pelo lado interno, né? E às vezes tem cultos que a gente sai reconhecendo o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos mudar para agradar a Deus. E todos nós, obviamente, precisamos. E o pastor falou muito acerca de Babilônia. E de tempos em tempos a gente precisa meio que repregar, né, aquilo que já foi pregado no passado. A gente, logo que chegamos em Porto Alegre, nós falávamos muito acerca do reino de Davi, o reino de Saul. Foram feitas muitas denúncias com relação à igreja. E passou o tempo de denúncia e começa um tempo de construção, de edificação, porque a maneira de nós corrigirmos ou apontarmos aquilo que está errado é fazendo o que está certo. É o famoso prédio torto. Você faz um prédio reto do lado, automaticamente aquele prédio está condenado. Por quê? Porque não tem como deixar de perceber que ele estava torto, ninguém via. É como na sua casa, você tem uma sala, diz: eu vou pintar essa parede aqui. Você vai ali e pinta ela. Automaticamente você vai ter que pintar a casa toda. Você não vai se aguentar de olhar para as outras paredes. Por quê? Porque quando você pinta a primeira, as outras vai aparecer suja, encardida, desbotada, tudo. Vai salientar os defeitos das outras paredes. E muitas vezes o crente ele é atacado no trabalho, na escola, na política. Por quê? Porque o cristão correto, aquele que obedece, que tem um testemunho, ele acaba mostrando a sujeira das outras paredes, mostrando os defeitos das outras paredes. Por quê? Porque aquela pessoa, pelo seu caráter, por sua conduta, ela vai condenar os demais. É como você trabalhar numa corporação, você faz tudo certinho, você vai, tira as notas fiscais corretas, você vai ficar hospedado em um local, você come, você tira a nota certinha. Certa feita eu fui num local e eu digo: eu quero a nota. Qual é o valor que o senhor quer colocar aqui? Eu digo: quanto é que eu gastei? Tanto. Então é isso. Você pergunta: qual é o valor da nota? Quanto é que eu gastei? É X, é X. Mas é tão comum essa prática que as pessoas já é natural. Mas imagina, você tem 10 colegas, vocês vão para o mesmo hotel, é um congresso, e aí você vai lá, tira a sua nota, tudo certinho, os outros 9 resolve dar um chega mais, botar um. E aí quando cair na mão do financeiro da empresa, vai dar problema. Por quê? Porque você vai condenar os 9. Por quê? Porque você foi certo. Você não precisou falar, dizer nada, mas a sua conduta vai acabar condenando quem está errado. E é óbvio que tem lugares que essa prática ela vai acabar prejudicando aos corretos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E é assim mesmo. É assim que funciona. Mas
voltando para a questão de Babilônia, quando o povo de Deus ele é levado cativo, eles vão para uma nação que era mais poderosa, mais temida daquele período de tempo. E passado aquelas primeiras atrocidades da guerra, da perseguição, as pessoas foram levadas e Babilônia, ela tinha algo que era chamar as pessoas mais importantes, mais nobres, os jovens, aqueles que tinham talentos, dons, aqueles que fisicamente se destacavam. E Babilônia buscava aprender o que eles tinham de bom, a cultura, as dádivas, o que eles tinham de bom. Então Babilônia procurava aprender com aqueles prisioneiros, e eles eram separados, como você sabe, Daniel, seus amigos, né? Eles inclusive trocavam os nomes deles, já começava daí, para roubar a identidade. Até Daniel, o nome dele era Beltesazar, trocaram. Mas a personalidade, o testemunho dele era tão forte que a gente conhece ele por Daniel. Já os amigos não eram tão, não foram tão citados, né? Só apenas em alguns momentos, né? A gente conhece por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Dificilmente a gente lembra dos nomes hebraicos deles. Mas eles estavam ali sendo literalmente usados para aprender, e eles foram colocados em cargos específicos. Na Babilônia havia uma sensação de tranquilidade, uma sensação de prosperidade, segurança. Por quê? Porque era um exército maravilhoso. Eles estavam dominando o mundo antigo. Então, uma vez que eles entraram ali, eles aprenderam o idioma, eles aprenderam o aramaico. Tanto é que nos dias de Jesus, muitos anos depois, eles ainda falavam aramaico. Incorporaram a cultura, os judeus aprenderam a negociar ali, porque era um país, era uma nação, né? Não era nem um país, eram vários, era um império. Eles aprenderam a negociar, eles prosperaram. Então a Babilônia, ela incutia a cultura deles, assim como o Império Romano tinha interesse de cobrar impostos, então aquelas pessoas ficaram aculturadas, estavam felizes, construíram, e eles eram tão queridos, tão legais, que eles permitiram que os judeus construíssem seus locais para cultuar a Deus, as sinagogas. Por quê? Porque antes da queda de Jerusalém não havia sinagogas, não tinha sinagoga, era só no templo. Eles vinham de longe, viajavam caravanas até o templo, e no templo eles adoravam, eles sacrificavam, eles ouviam a palavra. Então eram várias festas durante o ano, e eles vinham de longe para adorar a Deus, para sacrificar. E agora na Babilônia eles têm as sinagogas, que eram mais perto das localidades, não era só uma. E ali eles tinham a Torá, eles tinham a palavra, eles liam, eles cultuavam, eles adoravam, porém eles não sacrificavam. E essa cultura, ela chega nos nossos dias. Por quê? Porque agora eles estão falando o idioma da terra, eles estão negociando com as pessoas da terra. Agora eles começaram a se casar com as mulheres da terra, os homens da terra. Mas eles não sacrificavam. E talvez você pense aí na sua cadeira, mas hoje o sacrifício de Jesus, ele é o perfeito. Exato. O sacrifício de Cristo, ele nos reconcilia com Deus, abre um novo e vivo caminho. Porém, nós precisamos, no mínimo, sacrificar algumas coisas na nossa vida, no nosso cotidiano.
sacrificaram algumas festas, sacrificaram algumas amizades, alguns relacionamentos, sacrificaram alguns tipos de negócios que não agradam a Deus. Mas se eu fizer assim, a minha empresa quebra, se eu não fizer tal coisa. A escolha é sua. Você quer ser próspero ou quer ser salvo? Você quer agradar a Deus ou você quer enriquecer? A vida cristã, sim, é uma vida sacrificial. Ela exige de nós um posicionamento que é, sim, sacrificial. Só que a cultura babilônica, ela continua. Outro dia vi um debate, né, um rapaz mais jovem com uma pessoa, e essa pessoa estava ali argumentando acerca de, não, mas a Bíblia, ela foi escrita, como é que era a cultura dos dias de Jesus? Como era a cultura dos dias de Jesus? E o rapaz ali tentando não ser deselegante. Gente, nós não nos movemos pela cultura da terra. Qual a cultura? A cultura do céu. Nos dias de Jesus, a cultura do céu. Nos dias do princípio, desde que Deus, que mundo é mundo, a cultura do céu é a que governa a terra. A oração que Jesus ensina para nós é que seja feito na terra como é no céu. Então nós não vamos nos aculturar. Eu não estou ignorando a cultura, não estou ignorando que para você ir para uma determinada nação, você tem que respeitar as regras de conduta, até a questão, como é que se cumprimenta em tal país? É assim. Mas se você cumprimentar, é ofensa. Se você beijar, é ofensa. Aí você vai para a Rússia, na Rússia eles beijam até na boca, e não é ofensa. Não se trata disso, mas se trata de uma obediência à Bíblia, à palavra de Deus. Esta é a cultura do céu. A Babilônia, ela levou as pessoas a uma sensação de tranquilidade, de segurança, de prosperidade, porém, tudo era superficial. E sabe, nos dias de Esdras e Neemias, a maioria, eles não queriam sair dali. Eles não queriam ir para um lugar empoeirado, cheio de pedras amontoadas, portas queimadas, os muros das cidades derribados, somente ruínas, pedras amontoadas. Grupos de pessoas que ficaram desde a época, 70 anos atrás. Os babilônios, eles não levaram todas as pessoas cativas. Tinha gente ali que era bem pobre, bem humilde, eles deixaram, não deram a mínima. Aquelas pessoas mais miseráveis ficaram ali. E agora, 70 anos depois, eles estavam vivendo ali como que ainda acampados, alguns moradores que estavam ali com muita luta para subsistir. E há uma sentença de Deus para que o povo voltasse. Muitos não queriam voltar. Por quê? Porque eles teriam que abandonar a zona de conforto, a zona de prosperidade deles. Eles não queriam sair dali. Mas para que você entre no propósito de Deus, para que você entre no seu destino profético, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que tomar decisões que muitas vezes vão fazer com que você saia da sua zona de conforto. Sacrifício. Sim, a vida cristã, ela exige alguns sacrifícios, sim. Talvez até alguém vai querer cair de pau em cima dessa palavra na internet depois. Mas não estou falando de sangue. Estou falando de posicionamento. Tanta atrocidade tem sido pregada. Nós precisamos pregar a verdade. Deus é um Deus de prosperidade, sim. Gente, tem muitas pessoas vivendo o seu paraíso na terra, vivendo os seus melhores dias na terra. E interessante que nós, filhos de Deus, estamos vivendo os nossos piores dias na terra. Como assim? A minha vida é boa? É, a minha também. Mas é os meus piores dias. Eu tenho que tomar remédio, eu tenho que me cuidar, eu tenho que...
Só que nós aguardamos dias melhores, a eternidade com Jesus. Isso sim será maravilhoso. Mas a maioria das pessoas estão vivendo sim os seus melhores dias. Por quê? Porque vão para o lago de fogo e enxofre. Isso é uma realidade. Ah, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é... Não há palavras para descrever a bondade de Deus. Ele castigou o seu filho em todas as áreas para que eu tivesse cura. O Senhor o enfermou ou adoeceu. Ele foi atingido psicologicamente, humilhado. Há quem diga que ele possa ter sido até abusado, porque era prática daqueles soldados romanos de abusar dos prisioneiros. Abusar, é isso mesmo que você entendeu. Por quê? Porque era da cultura deles, a cultura do inferno. Ele passou por tudo, para que nós fôssemos curados em tudo. O problema é que nós não entendemos o significado da salvação. A salvação é o primeiro ponto, é o começo, não é o fim. Receber Jesus não é a linha de chegada, é a linha de partida. A primeira coisa, pelo sangue, esse novo e vivo caminho abre um acesso para que nós tenhamos uma vida abundante em Cristo. Não significa que nós não vamos ter problemas, lutas, dificuldades. O desemprego pode bater a porta? Pode. A diferença é que eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Simples assim. Então a salvação é uma porta que se abre, que abre um caminho, e agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós não vamos, como nós cantamos, sabe, nos dias do templo, tinha um grande pátio, e ali no pátio todo mundo podia entrar, beleza, aleluia. Só que tinha algumas regras de purificação, regras que eram de limpeza física, que tinha a ver com limpeza espiritual, com perdão, que eram rudimentos da lei, que eram necessários. Mas nesse pátio era um lugar aberto, mas tinha um lugar santo. Opa, ali já não é todo mundo, ali já era um lugar de sacrifício, derramamento de sangue, e o sangue era levado para o altar. Então no pátio ali era sujeirada, bagunça. Mas na sala do trono, no santíssimo lugar, ali era a presença, a glória, Kabod, a Shekinah de Deus, uma luz azul que era a presença de Deus. E ali uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Ele nem dormia de noite, porque ele poderia ter um sonho meio pecaminoso, que ele não percebesse e tivesse pecado em sonho. E ele colocava ali sinetes ao redor do corpo, uma corda para ele poder entrar. E se caso alguma coisa desse errado e ele fosse fulminado lá dentro, eles iam puxar a corda com ele de arrasto. Só que hoje, pelo sangue de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Cada um de nós, as nossas crianças têm acesso. Não existe limitação. É sim pelo sangue. Então não precisamos sacrificar nada, derramar sangue, ok, mas exige uma vida sim sacrificial, de dedicação, de abrir mão das nossas vontades, escolhas. Se você quer mais de Deus, você vai ter que dar mais de você. Tudo que nós dedicamos a Deus, nós recebemos muito mais. Ele nunca vai ficar devendo para nós. Então uma vida cristã, um cristão verdadeiro, ele precisa sim sacrificar seu tempo,
seus recursos, seu serviço na casa de Deus. Por quê? Porque é o mínimo que alguém grato faz. Nós fazemos por gratidão, não é por obrigação. Sabe, quando nós éramos, nos dias, né, da nossa juventude, muitos aqui, nós fazíamos coisas sacrificialmente, sem entendimento, não por gratidão. Agora nós fazemos por gratidão. Nós pagávamos promessa. Um dia como hoje, a minha mãe tinha feito uma promessa e a gente, todo mundo ia junto na procissão. Era o voto dela. O voto era dela, mas a gente pagava junto. Todo mundo, eu e minha irmã, né? Todo mundo, nós três. E as outras demais famílias. Do outro lado lá, Pati, talvez a gente até esteve na mesma procissão sem se conhecer, porque a mãe dela também tinha um voto desse de ir todo. E hoje, certamente, muita gente fez isso. E muitos aqui, né, já fez. Só que nós temos hoje um acesso direto ao Pai. Não precisamos de intercessores para ir direto ao Pai. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Vocês estão aí? Aleluia. Então não me deixe só, dê um glória a Deus de vez em quando, misturado com aleluia. E agora a gente vai para a palavra de Deus. Abre aí em Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante. Nós não vamos ler sobre a Torre de Babel, mas interessante que a Torre de Babel, ela tenta levar as pessoas para um lugar comum. Havia um mandamento da parte de Deus para Noé e sua descendência: encham a terra, governem sobre a terra, governem em favor de pessoas, encham a terra. O mandamento era esse. Deus fala para Noé: sai da arca, tu, a tua esposa, teus filhos, tuas noras, os animais, enche a terra, governa, multiplica, tenha filhos. E logo em seguida, 3 capítulos depois, capítulo 11, ele já começa a dizer: não vamos obedecer coisa nenhuma, não vamos nos espalhar coisa nenhuma, nós vamos fazer uma cidade, vamos ficar todos juntos, vamos fazer uma torre bem alta. Por quê? Porque se der outra enchente daquelas, a gente sobe todo mundo na torre, está todo mundo pertinho, ninguém vai se perder, a gente fica lá em cima, né? Bem simples assim, a Torre de Babel. Fizeram tijolos. Tijolo é tudo igual. Quem já foi na olaria sabe. Quando a gente era criança, a gente gostava muito de ir na olaria, porque a olaria cavava nas margens do rio, e quando o rio enchia ali, os peixes entravam ali e não conseguiam voltar, e a gente ficava pescando ali naqueles, a gente chamava de barreira, que tirava barro, o nome era barreira, e a gente tomava banho ali, e aí para ir embora, não chegar molhado, a gente se secava ali perto do forno da olaria, e a gente ficava olhando o processo, eles jogando barro naquelas máquinas para amassar, aquilo era muito rudimentar, e saía aquele barro por um canal, e alguém ficava manualmente cortando ali com um arame assim, um gabarito, e saía os tijolos, todos eles moles ainda, e aí alguém pegava, colocava nas prateleiras para secar, e aí ficava um período, e depois de seco eles iam queimar no forno. E todos eram iguais, eles tinham a mesma marca do arame, a mesma marca da forma ali, da tábua. Por quê? Porque tijolo é tudo igual. Só que a igreja de Jesus, ela não é feita de tijolos, ela é feita por pedras vivas. Pedras são diferentes. Nós temos origem, costumes, somos diferentes. A gente olha daqui de cima, é normal, todo mundo é diferente. Glória a Deus por isso, cada um tem seu dom, cada um tem suas capacidades. Esta é a igreja de Jesus. O problema é quando nós queremos formatar tudo. Todos vocês são líderes, todo mundo é líder. Não,
Não. Quando se tenta colocar um uniforme na igreja, não há como colocar um uniforme. Por quê? Porque nós somos diferentes. Você até pode ir por um tempo. Eles tentaram colocar a roupa de Saul em Davi, mas ele disse: não, eu não estou acostumado com isso. Davi era um homem, era um pastor, vivia livre, nos campos com as ovelhas. Ele não estava acostumado a usar um aparato daqueles, ele não tinha movimentos. E ele vai lá, pega 5 pedras, na primeira ele acerta. Será que ele estava inseguro? Vou pegar 5. É que na verdade havia mais 4 irmãos daquele gigante. Ele era um profeta. E ele profeticamente já estava garantindo que ele ia ter que matar os outros gigantes. Mas isso é uma outra história. E agora nós vamos ler Gênesis capítulo 2, que diz assim, verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, não é culto de casais, é culto de Santa Ceia. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só aí a palavra auxiliadora no original é a mesma palavra que Deus usa referente a Ele mesmo. Eu sou teu auxílio. Não é pouca coisa o que Deus havia liberado sobre a mulher. A gente acha que a auxiliadora, ela está sempre atrás com um pano, limpando que o Adão molhava toda a cozinha. Ele saía com a mão pingando e ela, a auxiliadora, saía com o pano secando. Não, não é isso. Isso é nas nossas casas, acontece muito. Não sei se é só na minha. A pia é pequena. Meu Deus. Não, a auxiliadora não era isso. É muito mais. O que Deus planejou para a mulher era muito mais, muito maior. É a mesma palavra que ele se refere a ele mesmo. Eu sou teu auxílio, socorro presente no dia da tribulação. É a mesma palavra. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, aves dos céus, animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e ele a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que maravilha. Tudo tranquilo. Paraíso, isso é paraíso. Estavam nus, mas não percebiam, estavam revestidos de Deus, semelhantes a Deus, tinham comunhão plena, diária com Deus. Não precisavam trabalhar, ele não precisava arar a terra, ele não precisava fazer nada, ele só colhia, estava tudo pronto. Eu imagino as frutas maravilhosas, tudo. Beleza, maravilha. Porém, é que nem filme, né? Está tudo muito bom, daqui a pouco começa o mau tempo com o mocinho. E aí só no último capítulo que passa. E nós estamos só pelo último capítulo. É um filme verídico. Agora muda de capítulo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Nada a ver, nada a ver.
come bobinha, que emagrece. Tira as rugas, pode comer. Tira a celulite. Eva, ela não tinha nada disso. Não tinha nenhum tipo de enfermidade, nada. Eles não envelheciam. Era para isso, gente. Mas ainda assim, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha só que loucura, o pecado original. Tinha uma época que o pessoal dizia assim, não, o pecado original foi que eles tiveram relação os dois. Se era para eles multiplicar, crescer, era óbvio que isso estava nas benesses, não tem nada a ver com... Só que o pecado original é o quê? Soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. O apóstolo João escreve sobre isso, primeira carta, capítulo 2. Sabe, é os mesmos pecados que nos cercam nos nossos dias. Soberba da vida, concupiscência dos olhos. O pecado ele vem pelo olho. A gente cobiça, a gente olha, a gente deseja. Sabe, enquanto está só no olho, ok, mas quando entra na cobiça, já era. Quando vai para a prática, pior ainda. São esses 3 pecados. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável. Sabe, o que nós desejamos nesse tempo? Qual tem sido a nossa expectativa? Aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, o carro do vizinho é mais bonito, é isso, e outras coisas mais. Se a gente começar a olhar pela grama, a gente vai olhar para o marido, para a esposa, para o carro, para tudo. E aí é que entra a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Nada mudou. A nossa vida é um vigiar constante. É uma vida sacrificial. O carro do meu vizinho é melhor, pode até ser, mas Deus me deu esse e acabou. Como diz Ulisses, pelo menos tem um carro. Pelo menos. Pelo menos tem. Aí não tem Uber, não tem? Tá bom. Glória a Deus que antigamente não tinha Uber. Agora tem Uber. E além de tudo, o Uber ainda está gerando emprego. Glória a Deus. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu. A culpa é dela. A culpa é dela. Ela me deu. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor à serpente: visto que isto fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre, comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Até então estava tudo em pé de igualdade. Até então estava tudo tranquilo. Tudo isso devido à desobediência.
17, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos, abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, e então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Eva, porque mãe de toda a humanidade, e hoje a ciência comprova, né? O DNA mitocondrial, DNA da Eva, DNA das mulheres, que vai passando, é que nem Marisa, de mulher para mulher. A ciência comprova aquilo que a gente já sabe, mas é legal quando a gente vê que os cientistas também estão comprovando, a gente fica mais, viu, eu disse. Só que interessante que a Eva, ela toma com as suas mãos algo sem autorização, é como se estivesse roubando algo de uma árvore. Alguns milhares de anos depois, Jesus é pregado pelas mãos, onde? Em um madeiro. A palavra no original é a mesma, árvore, madeiro, é a mesma palavra. Agora Jesus paga o pecado de Eva nas próprias mãos, ela tomou com a mão, e ele é pregado. Onde? Numa árvore. Ele poderia morrer de qualquer forma, decapitado, enforcado, espada, cerrado ao meio, mas ele precisava morrer em uma árvore, madeiro, pregado nas mãos. A primeira profecia messiânica era: tu lhes ferirás a cabeça e ele te ferirás o talão ou o calcanhar. Jesus foi pregado pelos pés também. A Eva, ela foi tirada do lado de Adão, a costela. Jesus foi ferido onde? Pela lança, do lado. Maldita é a terra, Adão, por tua causa, ela vai produzir espinhos. Ela vai produzir espinhos. Jesus recebe uma coroa de espinhos. Então você pode dizer: isso é coincidência. Não. Isso é cura, salvação, restauração. Tudo isso é o planejamento de Deus. Nada foi feito por acaso. Nada é feito por acaso. Nada. Tudo faz parte de um grande plano de Deus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. Por quê? Porque através dEle, Deus ele vem restaurando desde o princípio. Desde o Éden, tudo o Senhor vem restaurando na pessoa de Jesus. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A pior parte ele fez, Jesus fez. Tudo que nós precisamos é obedecer. Obediência. Uma das primeiras medidas que o Senhor toma é colocar guardas para que eles não comessem da árvore da vida. Por que não era para eles comer da árvore da vida? Porque a árvore da vida está reservada para nós lá em Apocalipse. No grande dia nós vamos comer dessa árvore. A sentença da serpente é comer do pó da terra. No original a palavra ali, pó da terra, tem a ver com coisas desgarradas, soltas. Ou seja, Satanás vai comer aquele que estiver solto, aquele que estiver desgarrado. Por quê? Porque nós somos pó. Deus disse: Adão, tu é pó.
E do pó tu vai voltar para o pó. Tu vai ter que voltar, é um processo. E Satanás se alimenta do quê? Do pó, ou seja, do pecado, dos desobedientes. E você percebe que aqui em Gênesis é só uma serpente. Em Apocalipse é o grande dragão. Por quê? Porque ele vem se alimentando. Milhares de anos ele vem se alimentando do pecado. Ele sabe que ele está sentenciado. Satanás é um ser eterno. Deus não vai matar ele. Por quê? Porque ele é eterno. Ele vai ficar em castigo eterno. Se Adão e Eva comem da árvore da vida, eles não poderiam pagar o preço, que a sentença era a morte. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles não morreram na hora. Esta é a questão. A gente acha que quando faz o pecado, não deu nada. Peguei um dinheirinho aqui, desviei ali, fiz uma falcatruazinha aqui, não deu nada. Não é na hora que dá. É depois. Eles não morreram na hora, instantaneamente comeu, morreu, não. Eles tiveram ainda uma vida longa ainda, até que foram para o pó, viraram pó. Mas na ressurreição dos mortos, eles vão ressurgir. E aí a pergunta de $1 milhão, você acha que Adão e Eva vão ser salvos ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eles pagaram. Eles cometeram erros? Sim, eles cometeram. Mas eles pagaram. Com o quê? Com a vida. Então está pago. Então em tudo Deus vai restaurando, Deus vai fazendo o caminho de volta, vai nos conduzindo por um caminho. É um processo. O cordeiro, ele foi imolado desde a fundação, desde o comecinho. Deus já tinha tudo preparado. Deus não trabalha com, sabe, a gente, Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Quem que tem pressa? Quem está atrasado, quem levanta tarde, quem se enrola, aí está com pressa. Deus não tem pressa, porque o planejamento de Deus é perfeito. Tudo é certinho. Se você gosta de genealogia, você lê a genealogia de Jesus, tudo certinho, tudo múltiplo, 7, 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, somando 42, tudo planejado, pensado por Deus. Ainda que Deus não pensa, Deus não precisa pensar, Deus ele já ele não precisa fazer cálculos, ele já sabe. Deus não fica assim, bom, peraí, deixa eu ver que... Não, ele é instantâneo, ele é a sabedoria, ele é o poder, ele tem tudo pronto, ele é o grande eu sou. A ciência, as leis da física, elas são descobertas pelos homens, mas são coisas que Deus já criou desde sempre. O genoma, a genética, o DNA, tudo estabelecido por Deus. E uma outra coisa interessante, eu gosto muito de ciência, sempre fui apaixonado por ciência. E a dificuldade, quando eu me converto, eu penso assim, puxa vida, mas agora tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi acerca de ciência, eu sempre fui autodidata, e digo, puxa vida, vou ter que esquecer tudo. Não, tudo isso faz parte, a ciência faz parte das coisas de Deus. E eu gostava de ler muito, livros de astrofísica, aquela coisa arada, planetas, uau! E aí quando eu me converto eu digo, puxa vida, mas não, à medida que eu fui lendo a Bíblia, tudo aquilo foi tendo mais fundamento ainda. Interessante que agora as pesquisas com instrumentos melhores, a ciência vai, assim como Daniel preveu, né, inspirado por Deus, que o conhecimento ele ia avançar de tal maneira, a sabedoria ia avançar de tal maneira. Agora a gente costumava dizer assim, né, os coachings, assim, você é um vencedor, porque o espermatozoide que você, do seu pai, você é aquele que venceu. Eram muitos, mas você é o vencedor. Agora já tem estudos que dizem, não é bem assim, não é o que chega primeiro, não é o que corre mais rápido,
E aí sim entra as verdades de Deus: os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Então não é o espermatozoide que chega primeiro, é o que é escolhido. Há um lugar específico no óvulo que se abre, é o escolhido, não é o mais rápido. Porque se fosse assim, você talvez, então eu não tenho chance, porque eu não sou o mais rápido. Tudo isso, a ciência vem avalizando que a gente já sabia biblicamente. Então a gente achava assim, não, eu sou um vencedor, eu fui o mais rápido. Que foi nada, nem sabe. Mas ali no óvulo há um portal que se abre específico para aquele específico, para o escolhido, e aí é ele que entra. E quando ele entra, há uma explosão de luz, haja luz. Isso é maravilhoso. O Deus que nós servimos é maravilhoso. Gente, tudo vem se cumprindo. Tudo que está escrito vem se cumprindo. Então custa a gente, se dedicar um pouquinho mais, custa a gente confiar um pouco mais no que está escrito, são verdades, não são suposições. Vocês lendo Isaías, vocês percebem que as profecias messiânicas foram se cumprindo. Um profeta, 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, disse: olha, uma virgem vai dar à luz, e vai dar luz a um menino, e o governo e o poder estará sobre ele, e ele será Deus conosco. Emanuel, se cumpriu. E o mesmo profeta diz que haverá novos céus e nova terra. Isso ainda não aconteceu, mas se uma virgem deu à luz, que é muito mais difícil de acontecer, novos céus e nova terra é fichinha. Vai acontecer de uma ursa e uma vaca pastarem juntos, vai acontecer sim. Por quê? Porque o profeta Isaías disse, porque a Bíblia diz. Aleluia. E para a gente ir indo para o fim, Isaías 53, eu amo esse profeta. Isaías 53. Isso aqui 700 e tantos anos antes. Isaías já escreve: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado entre os homens. Aqui já começa. Jesus sofrendo para que nós tivéssemos cura. Se eu fosse perguntar, quem é que foi desprezado na infância? Tinha um irmão preferido e você era o desprezado. Tudo era o outro e você era o rejeitado. Certamente, mais da metade aqui passou por isso. No colégio, eu era rejeitado só mais no time de futebol. Eles escolhiam todo mundo, eu era o último. Daí, quando não tinha mais ninguém para escolher, eles olhavam assim: tá gordinho, vem pro gol. Tá gordinho, vem pro gol. Aleluia, ia pro gol. Bola dente de leite, tomava cada bolada, meu Deus do céu. Mas estamos aí, glória a Deus. Processo. Desprezado, rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. Você está com alguma dor? É normal, gente, uma dor é normal. Depois dos 40, se o dia que você acordar e não estiver doendo nada, se apalpa que você já morreu. Vai ter que doer alguma coisa. Depois dos 40, vai doer alguma coisa. Até antes dói, mas 40 é um processo. Mas Jesus aqui diz que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer.
como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então começa desde o nascimento. Ele abre mão de estar... Ele é Deus, Jesus criou o universo, Ele criou todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. Ele abre mão do seu poder, Ele abre a mão de estar com Deus, no céu, no paraíso, está de boa, tranquilo, e Ele abre mão. Ele se transforma em uma única célula, um óvulo da Maria, fecundado pelo Espírito Santo de Deus. Deus precisava de um DNA humano. Por quê? Para poder pagar o nosso pecado. Por quê? Porque o pecado veio pelo primeiro Adão, mas precisava ser pago no segundo Adão. Gente, ele abre mão, ele é Deus. Se transforma num ser que foi rejeitado, tinha que trabalhar duro, era pobre. Ninguém fazia muito caso, nem os irmãos. Ele estava lá ministrando, vinha a mãe, os filhos, os irmãos estão te chamando. Quiseram tocar ele, morro abaixo, barranco abaixo. Pegaram em pedras para tirar nele, ele tinha que sair meio que se esquivando. Ele estava no templo e os sacerdotes, ninguém deu bola para ele. Pelo contrário, tinham raiva dele, inveja dele. Mas por quê? Por mim, por você. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O nome por si, transgredir, né, é ultrapassar o limite. Transgredir é ir além do que você pode. Então transgredir, até a forma do pecado, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A cura vem da mesma forma que o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus enfermou ele para nos trazer cura. Deus feriu ele para nos trazer cura. E nós todos andávamos desgarrados. A mesma palavra, a raiz, desgarrados aqui tem a ver com o pó da terra que a serpente tinha de comer. Ou seja, quem está desgarrado é alimento da serpente. Mas não preciso congregar, eu congrego em casa. Você está desgarrado, é alimento de serpente. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Por quê? Porque senão você vai estar desgarrado, alimento de serpente. Mas o pastor aquele diz que pode. Então vai lá, vai. Segue ele, que ele também está condenado. Se não se arrepender, vai... Está desgarrado, é alimento de serpente. A Bíblia diz, não deixamos de congregar, como muitos, porque tem muito que está deixando de congregar. Desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si, sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade. O momento mais difícil que Jesus passa é justamente ali o Getsêmani. Ele é prensado. A pressão psicológica é tanta, emocional é tanta, física é tanta, o pecado de bilhões e bilhões de pessoas sobre ele, ao ponto de suar gotas de sangue. É muita pressão. Por quê? Para que nós tivéssemos cura, para que nós tivéssemos vida. Foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ou seja, nós. Foi ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, um bandido à esquerda e um à direita. Mas com o rico esteve na sua morte, na sepultura de José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele já deu, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Já levou, e ainda continua levando, porque pessoas estão nascendo, ele ainda continua. O sangue de Jesus ainda continua. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus foi ferido em todas as áreas, emocionais, psicológicas, físicas. Sofreu todo o distrato, toda a rejeição, toda a dor emocional, física, psicológica. Não há uma área das nossas vidas que não há cura em Cristo Jesus. Todas as áreas das nossas vidas têm acesso à cura pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. O perdão do Senhor nos alcança. A cura em todas as áreas nos alcança. Mesmo ele não tendo pecado nenhum. Orgulho, raiva, inveja. Quem é que é invejoso aqui? Não precisa levantar a mão. Quem é que tem raiva aqui? Quem é raiva? Quem é que é sanguíneo, brabão? Todo tipo de excesso, tudo é pecado. Tem muita coisa que a gente não considera, mas é. Glutonaria, pecado. Comer, você pode comer coisas maravilhosas, Deus criou, mas em excesso, pecado. Ah, crente não bebe, mas come, pecado. Mas o Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. No livro de Jó fala: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. Por isso que nós passamos por situações. O Senhor nos provoca as nossas reações para gerar cura. Passamos por situações, muitas vezes nós achamos: estou sendo humilhado. É porque Deus quer tratar o orgulho. Você está passando por dificuldade financeira, por quê? Porque Deus quer tratar a sua vida financeira, para que você valorize cada nota de R$2. Você torra, não, isso é só 2, isso aqui é só 10. E aí Deus te leva em lugares para te provocar. Por quê? Porque Ele quer te curar. Ele quer que você encontre a prosperidade do céu. Mas entenda, você vai ter que sacrificar algumas coisas, sacrificar as suas vontades. Vale a pena. Amém? Aleluia. Você continua me amando? E é bom que sim, que nós vamos cear. E se aquele que não ama o seu irmão não vai poder cear. Amém? Glória a Deus. Gente, resumindo, Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. É por isso que Ele é o alfa, é o princípio. Ele é o fim. Ele é tudo que precisamos. Ele nos supre. Ele é o amado. Ele é a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Vamos adorar um pouquinho. Aleluia. Vamos glorificar Ele. Vamos cantar para Ele.